Então vamos para o modo infinitivo. O modo infinitivo trabalha com as formas não pessoais do verbo, com as formas no personales del verbo, como por exemplo o próprio infinitivo, o gerúndio e o particípio. Vamos para o infinitivo. Os verbos se classificam de acordo com as terminações do infinitivo, como por exemplo AR, como o verbo trabalhar, ou ER, como beber, ou IR, como por exemplo o verbo beber. Trabalhar, beber e beber. São verbos regulares. Vamos a frases. Para hacer la fiesta, ella trabajó mucho. Para hacer la fiesta, o verbo irregular aqui, hacer. Aqui não há problema nenhum, ele está no infinitivo, fácil para você. Para hacer la fiesta, ella trabajó mucho. Outro verbo aqui, o verbo ir. Tengo que irme. Aqui no caso, ele é reflexivo. A ação recai sobre a pessoa. Tengo que irme. A tradução seria, tenho que ir embora. Agora observe a seguinte frase. Quando eu viajar. Quando eu viajar, aqui nós estamos com uma frase no português, usando o futuro do subjuntivo. Quando eu viajar. Observe como vai ficar a tradução para o espanhol. Quando yo viaje. O futuro do subjuntivo em espanhol caiu em desuso. Nós não usamos mais. Então, nesse caso, vamos usar o presente do subjuntivo. Quando yo viaje. A tradução para essa frase, quando eu viajar, seria quando yo viaje, usando o presente no lugar do futuro do subjuntivo. Essa outra frase é muito boa também. Fale alto para eles entenderem. Nós temos aqui o infinitivo flexionado, o que não ocorre em espanhol. Em espanhol, o infinitivo não sofre flexão. Fale alto para eles entenderem. Em espanhol, então, utilizamos novamente o presente do subjuntivo. Hable alto, hable fuerte, para que ellos entiendan. Hable fuerte, para que ellos entiendan. Estamos usando o presente do subjuntivo no lugar de um infinitivo flexionado que não ocorre em espanhol. Vamos agora para o gerúndio, gerúndio. A terminação do gerúndio para verbos terminados em AR é ando, como por exemplo, trabajando. Para verbos terminados em ER, yendo. Observe, yendo, repita comigo, yendo, como por exemplo, bebiendo. E também para verbos terminados em IR é iendo, ou seja, para verbos terminados em ER, E e R, o gerúndio é formado com iendo. O verbo beber, bebiendo. O verbo vivir, viviendo. Vamos à frase. Ela está diciendo mentiras. Nós temos aqui o verbo decir, que sofre uma pequena irregularidade, troca o E pelo I e tem a terminação do gerúndio. Ella está diciendo mentiras. Ella não está diciendo la verdad. Ella está diciendo mentiras. Observe, nós temos aqui uma perífrase verbal. Estamos trabalhando com dois verbos. O verbo haver, em espanhol, o verbo haver é o auxiliar importantíssimo que acompanha os verbos compostos. O verbo haver aqui, o gerúndio do verbo haver. Habiendo, vamos à frase. Habiendo vendido la casa, viajaron. Uma ação que acontece depois de outra ação. Habiendo vendido la casa, ellos viajaron. Habiendo, diciendo. Vamos agora a algumas poucas exceções do gerúndio em espanhol, como por exemplo o verbo ler. O verbo ler, o gerúndio é
leyendo. Temos aqui la Y, leyendo. El verbo oír, oyendo. El verbo incluir, incluyendo. Troca la I latina por la I griega. Incluyendo. E por fim o verbo ir, yendo. Vamos a algumas frases. Com o verbo oír, oyendo. Oyendo las noticias, vi la insatisfacción de la gente. Oyendo, escuchando las noticias, vi la insatisfacción de la gente. Com o verbo ir, fácil, você está vendo aqui. Todo está yendo muy bien. Todo está yendo muy bien. Tranquilo para você, eu sei disso. Continuamos daqui a pouquinho.